Na celebração, os colegas de Olivia me tinham encurralado. Ouvimos dizer que você anda apaixonado por ela desde que eram pequenos, comentou um, aproximando-se com uma mueca de cumplicidade, que sempre exigia ser o marido nas brincadeiras de casinha. Então, o que acontece? Ainda sente algo por ela? Todos os olhares do grupo se voltaram para mim, mas os meus desviaram para o fundo da sala, para a figura que calmamente servia outra bebida. Isso foi há séculos, respondi com uma risada leve e forçada. Eu era só um garoto. Certamente causei mais dores de cabeça do que benefícios. Abaixei os olhos, brincando com um anel na minha mão. Na verdade, superei isso há anos. Além do mais, em breve vou me casar. No silêncio repentino, o estalo seco de um copo se quebrando ecoou pelo quarto. Olivia olhava para os sapatos estragados, o licor impregnando a macia camurça, as bordas de suas pálpebras estavam irritadas, e por um longo momento, ela parecia totalmente desorientada. Eu poderia ter me casado com Olivia há 6 anos. O que ela nunca soube foi que, sempre que nossa relação chegava a um ponto crítico, era eu quem agia às escondidas ao perceber algo perturbador. Este universo parecia uma história composta por outra, uma infelicidade disfarçada de amor. Olivia era a protagonista, meu irmão mais velho, Michael, o herói principal, e eu apenas o coadjuvante obcecado em alterar o roteiro. Nossas famílias moravam lado a lado, quase fundidas. Olivia tinha a idade de Michael, 3 anos a mais que eu. Poder-se-ia dizer que fomos um casal de infância ou algo do tipo. Ela sempre cuidava de mim um pouco além do necessário. Eu achava que isso significava atração. Desde meu nascimento ela esteve presente em cada joelhada raspada, em cada vitória, em cada momento difícil. Foi uma constante durante 22 anos da minha vida. Queri-la era tão instintivo quanto respirar. Não faço ideia de quando começou. Lembro das casinhas no quintal de trás. Olivia queria ser a mãe, Michael o pai, e eu o seu filhinho. Dei uma birra, arremessando meu caminhãozinho contra as pedras do chão. Eu não era o filhinho, eu era o pai. Eu seria quem colocaria o véu em Olivia. Eu me casaria com ela. Michael apenas riu e me empurrou em sua direção. Tá bom, tá bom. Casa com ela. Vai. E Olivia não recusou. Riu, me chamou de meu querido e pôs um pano de prato vermelho da avó sobre a cabeça, como se fosse um véu. Eu tinha 5 anos, mas vê-la com aquele véu improvisado despertou um anseio que duraria 17 anos. Esse anseio terminou no meu 3º ano de universidade, no dia dos namorados. Eu saía com meu colega de quarto quando os avistei, Michael e Olivia caminhando lado a lado. Ela tirou com delicadeza uma folha do cabelo dele. Foi um gesto tão íntimo, tão fluido, que senti tudo escurecer ao redor. Depois lhe ofereceu uma caixinha de doces atada com fita. Meu amigo me cutucou, ela deu bombons ao Michael. Está apaixonada por ele. Ele sabe que você é louco por ela. Naquele dia meu mundo desmoronou. Basta um segundo para que tudo mude para sempre. A frustração enraizou em mim. Uma inquietude oculta. Não consegui assimilar rapidamente que Olivia, em quem eu havia investido anos de sentimentos silenciosos, amasse outro e, pior, que amasse Michael. Comecei a me afastar. Tornei-me mais distante, mais introspectivo. Na festa de formatura optei por convidá-la só a ela. Queria me despedir ou talvez confessar o indizível. Naquela noite Olivia bebeu demais e aceitou ir ao meu apartamento para repousar antes de voltar. Nos acomodamos no sofá. Ela falava sem parar, ria como se nada tivesse mudado, e eu duvidava se merecia estar tão próximo. Num instante apoiou a cabeça no meu ombro, fechou os olhos, senti meu corpo vibrar. Desejei beijá-la, desejei voltar o relógio, mas a imaginei acordando atonita, arrependida, se afastando. Vi na minha cabeça uma sequência de falhas, brigas, vidas destroçadas, e algo em mim se quebrou. Levantei-me do sofá e fui até a janela. Nevava. Ela murmurou meu nome, semi-dormida. Por que você chora? Murmurou com voz sonolenta. Não respondi, só peguei uma coberta e a cobri. Sentei-me no chão junto a ela sem tocá-la, e ali se passou a noite. Ao amanhecer, Michael e Zoe vieram buscá-la. Encontraram-me preparando o chá. Ela ainda dormia. Michael me examinou com desconfiança. Zoe parecia tensa. O ar estava pesado. O que aconteceu aqui? Indagou Michael, de braços cruzados. Nada, só veio repousar um pouco, respondi com calma. Podem levá-la. Zoe lançou-me um olhar prolongado. Qualquer anormalidade e vamos descobrir, disse em voz baixa. Apenas assenti. Desde então me afastei. Não insisti mais. Despedi-me sem drama. Mandei uma última mensagem, não se preocupe. Jamais lhe obrigarei a me amar. Depois disso, fui para Nova York. Consegui um estágio e depois um emprego mal remunerado, porém fixo. Sobrevivia com o básico, tentando me reconstruir. Jurei não olhar para trás. Achei que nunca veria de novo, mas o acaso tinha outros desígnios. Um dia anunciaram a chegada da nova gerente de operações. Seu nome, Olivia Sterling. Vi atravessar o escritório como um foco luminoso, gélida, perfeita, calma, inalcançável. Por sorte, não me notou. Um colega se aproximou em tom de brincadeira. Uau, já era hora de termos uma chefe assim. Me cutucou. Ei, Ethan, essa é a sua cara, né? Voltei à realidade com a cabeça zonza. Sim, é meu tipo, respondi. Meu superior me bateu nas costas, nem pense nisso. Ouvi dizer que um sujeito estranho tentou drogá-la uma vez. Desde então ela não tolera caras esquisitos. Meu pulso gelou. Meu passado,
como espectro, me perseguia. Logicamente eu deveria ter pedido demissão, mas precisava do emprego. Além disso, meu papel era insignificante. Num canto esquecido do andar, por 2 meses vivi como fantasma até que Zoe veio vê-la. Olivia estava em reunião e Zoe vagueou pelo setor. Viu-me. Ethan, é você? Exclamou alto. Impossível. Você se mudou para Nova York só por ela? Que fixação. Não, as pessoas se viraram para mim. Senti o rosto queimar. Não é isso, disse. Já trabalhava aqui. Não sabia que ela vinha. Nesse exato instante a porta da sala de reuniões se abriu. Olivia saiu. Ao me ver, congelou. Ethan, o que você está fazendo aqui? Sua voz foi como um tiro numa biblioteca. Senti o ar apertar nos meus pulmões enquanto a observava, imóvel, mudo. Olivia Sterling, com seu casaco creme impecável, blusa escura abotoada até o colarinho e cabelo preso num rabo de cavalo impecável, estava ereta, lábios comprimidos, testa levemente franzida, parecia mais alta do que em minhas lembranças. Ou talvez eu tivesse encolhido. Eu trabalho aqui, disse por fim, em voz baixa. Há 8 meses. Ela piscou algumas vezes, como processando minha imagem. Zoe, ao lado dela, cruzou os braços e riu com sarcasmo. Que coincidência. Você acha isso lógico, Olivia? Disse Olivia, sem olhar para ela. Preciso falar com ele a sós. Um silêncio constrangedor tomou o corredor. Todos os espectadores, até meu chefe, vendedores e a faxineira, fingiram não ver, mas meus ouvidos estavam em alerta. Entramos numa pequena sala de reuniões. Olivia fechou a porta com um clique suave e apoiou os braços sobre a mesa. Sua postura era executiva, mas o olhar, um oceano congelado com tempestade escondida. O que você está fazendo aqui? Disse ela, sério. Engoli em seco. Eu não sabia que você vinha. Me contrataram antes do anúncio. É uma coincidência, mas é verdade. Ela me analisou minuciosamente. O rosto mais adulto, mais definido. As sardas no nariz persistiam, mas os olhos verde-oliva tinham mudado. Já não havia doçura instintiva, mas reserva, cautela. E por que não foi embora ao me ver? Indagou, sem alterar o tom. Poderia ter evitado isso. Por que não fujo mais? Minhas próprias palavras me surpreenderam. Eram verdadeiras. Eu sempre fugira. Sim, mas agora não. Olivia baixou o olhar. Por um instante pareceu vacilar, mas recompôs-se. Vou solicitar sua realocação. Não é ético. Não estamos no mesmo grupo, respondi. Estou no suporte técnico, num canto do andar onde ninguém me nota, ninguém fala comigo. Exceto eu, ao que parece, murmurou ela com um sorriso irônico. Ela me reconheceu. Não a procurei, nem a você. Acredite, Olivia, não organizei nada. Silêncio. Olivia afastou-se da mesa e ficou diante da janela. A luz outonal banhava sua silhueta com tom dourado. Tinha 29 anos agora, pele suave e pálida, maçãs do rosto pronunciadas. Usava brincos minúsculos de ouro, discretos como ela. Olivia, sempre de elegância contida, beleza silenciosa. Não me olhe como se eu fosse ainda aquele garoto iludido, disse sem se virar. Eu não sou, suspirei. Às vezes penso que sim, ela continuou, que você ficou preso naquele jardim com aquele pano na cabeça e a promessa absurda de casar comigo. Não soube o que responder. Sinto muito, disse. Virou-se devagar. A expressão calma, mas os olhos com um brilho indecifrável. Não basta pedir perdão. Você fez com que a minha realidade se fragmentasse e depois evaporou. Partiu sem adeus. Eu te escrevi várias vezes, então você foi para outra cidade como se eu não existisse, como se pudesse apagar tudo como um arquivo deletado. A voz dela tremia. Pela primeira vez não era a gerente perfeita, era uma mulher ferida agarrada às memórias. Então não me persiga, disse, abrindo a porta. Não me olhe. Não me fale. Eu já tenho fantasmas demais na vida. E partiu. Fiquei sozinho, apenas com o ronronar apagado do ar-condicionado e o peso de suas palavras, desabando na cadeira. Tudo havia começado torto. De novo, numa segunda-feira que parecia diferente. O escritório já não parecia o mesmo. Minha mesa permanecia na sua esquina sombria junto ao armário de reparos, mas eu notava os olhares mesmo quando não havia ninguém por perto. O corredor que eu cruzava todas as manhãs rumo à máquina de café tinha se transformado num desfile mudo de rostos que se viravam ao passar. Alguns baixavam o volume ao me ver, outros simplesmente silenciavam. Zoe cuidara de esclarecer quem eu era. Entendi ao sair do banheiro e encontrar um bilhete colado com fita na porta. Favor não intoxicar colegas de trabalho. Obrigado. Um sorriso tardio com tinta preta decorava o cantinho. Não o tirei, apenas olhei. Deixei-o ali e voltei ao meu posto. Meu superior, Sr. Ramírez, um homem calvo e barrigudo que sempre cheirava cigarros de mentol, me chamou ao seu escritório naquela tarde. Tinha cerca de 50 anos, barba por fazer e um jeito de falar entre a ironia e o abatimento. O que há com você, Ethan? Perguntou, entrecerrando os olhos por trás dos óculos. Desde a vistoria do banheiro, todo o setor está em modo fofoca. Não fiz nada, respondi, sem elevar a voz. Isso inclui alguém afirmar que você e a Sra. Sterling têm um passado, porque isso já chegou a RH. Não vou negar, mas é algo privado de antigamente. Ramírez exalou. Vou fingir que não ouvi, mas te dou um conselho. Se quer continuar trabalhando aqui, mantenha o perfil baixo e não cause mais distúrbios. Assenti.
Aquele dia almocei sozinho, como sempre, mas senti diferente. Não era isolamento voluntário, era exílio. Eu não tinha espaço para protestar. Tinha infligido tanto dano na minha vida passada que não podia exigir compaixão de ninguém. E ainda assim, me doía. À tarde chegou uma mensagem no sistema interno, uma nova funcionária se uniria ao setor de suporte. Chamava-se Camila Duarte, e eu seria quem a orientaria nas operações básicas do programa interno. O primeiro pensamento foi que seria mais uma a me olhar com medo ou desprezo, mas não pude negar a tarefa. Ramírez foi claro, sem ondas. Conheci-a no dia seguinte. Camila apareceu junto à minha mesa pouco antes das 10, com um caderno de capa mole e um café na mão. Era jovem, provavelmente da minha idade ou um pouco mais nova, pele morena clara, olhos grandes e escuros como café forte, com cachos soltos sobre os ombros. Vestia um suéter terracota, jeans simples e tinha uma aura de segurança inata. Ethan, disseram que você vai me ensinar a não queimar a empresa na primeira semana. Sorri de verdade, surpreso. Só se prometer não colar bilhetes passivo-agressivos no banheiro. Ela piscou e então deu uma gargalhada. Então você é o louco silencioso. Esperava algo mais, não sei, capa preta e olhar de assassino. Senti o estômago contrair. Suponho que as fofocas correm. E daí se for verdade? Encolheu os ombros. Fofoca não paga meu aluguel, mostra-me como criar tickets nesse sistema antigo. Não soube o que responder. Após tanto tempo sendo evitado, aquela indiferença amável me desarmou. Passamos o dia trabalhando lado a lado. Camila fazia perguntas inteligentes, anotava tudo com letra compacta e de vez em quando soltava piadas bobas sobre nomes de pastas ou senhas ridículas. E, para minha surpresa, não parecia temer estar perto de mim. Você sempre foi tão quieto? Perguntou enquanto esperávamos um relatório carregar. Não conversava muito, talvez até demais. E o que aconteceu? Fiquei pensando. Acho que aprender a calar foi a minha penitência. E você acha que merece? Ela me olhou, perplexa. O quê? A penitência. Você merece? Baixei o olhar. Às vezes penso que sim, noutras, não tenho certeza. Ela sentiu, sem acrescentar, não julgou, só voltou à tela e murmurou: este relatório tem mais erros que meu ex na puberdade. E seguimos. Naquela noite, ao recolher minhas coisas, ela passou pela minha mesa e deixou um bilhete rabiscado com tinta azul. Obrigada por não me tratar como idiota. Eu gosto de você. C. Guardei no bolso e só o abri em casa. Sorri sozinho pela primeira vez em semanas. Na quarta-feira de manhã, enquanto finalizava relatórios com Camila, o correio interno me avisou de um novo ticket, projeto entre departamentos, suporte técnico designado a Ethan Silva. Não me surpreendeu. O que me surpreendeu foi a nota anexa, responsável pelo projeto, Olivia Sterling. Camila, lendo por sobre meu ombro, ergueu a sobrancelha. A rainha do gelo. Não respondi, só assenti. Horas depois recebi uma convocação para a reunião de planejamento na Sala Norte, às 14 horas, com Olivia e mais 2 pessoas da área de estratégia. Cheguei pontualmente. A sala era de paredes de vidro, elegante, com uma mesa branca minimalista e cadeiras ergonômicas. Olivia já estava de pé diante da tela revisando slides. Vestia uma camisa azul marinho enfiada numa calça social bege. O cabelo liso solto pelos ombros com precisão geométrica. Nem sequer me olhou ao entrar. Sentei no extremo oposto da mesa. Os outros 2 chegaram minutos depois, Rodrigo, do produto, e Marta, do marketing. Olivia abriu a reunião com voz firme, sem emoção: temos 3 semanas para implementar o novo sistema de acompanhamento de clientes. Ethan ficará responsável por garantir a compatibilidade entre suporte e dados históricos. Não há margem para erros nem dramas. O comentário não foi casual. Soou como uma agulha cravada no peito. Durante 1 hora debatemos cronograma, entregáveis e recursos. Olivia se manteve profissional, precisa, impecável, só que sempre que se dirigia a mim, a voz perdia calor. Era gelo envolto em cortesia. Quando a reunião acabou, os outros saíram. Comecei a recolher minhas coisas desejando evaporar, mas sua voz me parou: fica um momento. Congelei. Ela fechou o laptop, guardou na pasta e sentou-se à minha frente. Apoiou os cotovelos na mesa, entrelaçou os dedos. O olhar era indecifrável. Quero esclarecer algo, disse. Isto é trabalho e eu sou sua chefe direta neste projeto. Assim, peço que não tente cruzar linhas. Não tente ressuscitar o que já está morto. Assenti sem encará-la. Não tenho essa intenção. Tem certeza? Porque ainda me olha como se escondesse algo. Olhei-a, fixo. Não escondo nada, Olivia. Perdi tudo. Ela apertou os lábios. Não diga isso como se fosses a vítima. Não sou. Nunca fui. Então comporte-se como quem compreende isso. O silêncio tornou-se denso entre nós. Eu queria dizer tantas coisas. Queria explicar as noites sem dormir, a dor no peito cada vez que pensava nela, o esforço para não ultrapassar limites, para melhorar, mas não era o momento. Você não sabe tudo o que aconteceu, murmurei. Ela riu sem humor. Vai usar essa carta? Depois de desaparecer como um covarde, querendo me proteger de você. E para que serviu? A voz dela quebrou pela primeira vez. Levantou-se abruptamente, caminhou até a janela de costas. Você me deixou sozinha, Ethan, confusa, humilhada. Eu também me destruí por dentro e isso não me faz sentir melhor. Levantei. Não podia ficar sentado mais tempo. Não peço seu perdão.
Só queria que soubesse que me arrependo todo dia, a cada hora. Olivia virou-se lentamente. O rosto tenso, os olhos brilhando com lágrimas contidas. Você acha que foi fácil me esquecer? Isso me deixou sem ar, passei meses te odiando, Ethan. Anos. E o pior é que ainda há uma parte de mim que não sabe se quer te ver destruído ou te abraçar até desaparecer. O mundo parou por um instante. Não disse nada porque qualquer palavra teria sido desajeitada, pequena e inútil. Ela suspirou, passou as mãos pelo cabelo, retomando o controle como uma profissional treinada. Amanhã às 10, na sala técnica. Seja pontual. E saiu. Caí na cadeira com o coração batendo como se eu tivesse corrido uma maratona. Olivia não me perdoara, mas pela primeira vez deixou de me ver como um monstro e falou comigo como que éramos, duas pessoas feridas que nunca disseram tudo o que precisavam dizer. Na quinta cheguei ao escritório antes de todos. Precisava de alguns minutos de silêncio, longe do eco emocional da conversa com Olivia. Mas às 8h01, o som de passos suaves e o baque de um copo de papel sobre minha mesa me tiraram da tela. Hoje eu trouxe o café, disse Camila, pousando-o à minha frente. Você parece quem sonhou com guerras nucleares. Sorri levemente. Camila sentou-se na beirada da minha mesa sem pedir permissão, como costumava fazer. Vestia um vestido de manga comprida verde escuro acinturado e os cachos presos numa trança lateral sobre o ombro direito. Era leve, sempre cheia de energia contida, não nervosa, apenas viva. Obrigado, disse, pelo café e por não me tratar como se eu tivesse lepra. Lepra não, talvez febre emocional mal curada, respondeu, com um sorriso torto. Disse que teria outra reunião com a Raise hoje. Não contei tudo o que aconteceu ontem, mas foi suficiente para que sua expressão mudasse. E o que mais te incomoda? Vê-la como chefe ou lembrá-la como quem você não pode ter? Essa pergunta me sacudiu. Não sei. Às vezes sinto que Olivia era só uma ideia que eu alimentava por tempo demais. Um ideal. Não sei se alguma vez a vi de verdade. Camila assentiu, pensativa. Às vezes não queremos as pessoas, queremos a imagem que criamos delas. Isso não é amor, é dependência. Essas frases me acompanharam o dia todo. Após a reunião técnica com Olivia, um diálogo gélido e estritamente profissional, voltei ao meu posto com a mente amaranhada. Camila me aguardava com 2 barras de cereal e uma notinha. Hoje resiste. Amanhã conquista o mundo. E sem conseguir conter. Sempre foi assim com todos? Perguntei enquanto nos acomodávamos no refeitório ao meio-dia. Sim, carinhosa, insuportavelmente compreensiva, só com quem já tocou o fundo e ainda aparece no trabalho com o espírito destroçado. Camila não perguntou nada que eu não quisesse revelar. Não era bisbilhoteira por fofoca, mas por instinto, queria entender sem interferir. Durante o almoço o assunto tornou-se mais leve. Contou da família em Medellín, do pai com uma livraria de tomos antigos e como aprendeu a adorar a calma entre as páginas. Falou de um ex que a deixou por medo de que ela brilhasse demais. E você? Perguntou por fim. O que fazia antes de se refugiar no 1900? Suporte técnico. Tentava me destacar e depois sumir. Ela me observou com seriedade. Já está presente, não está acabado. Isso é um começo. Voltamos ao trabalho juntos. No elevador reinava apenas silêncio, agradável. Então aconteceu algo sutil. Ao sair no corredor, Camila roçou meu braço levemente, um toque de pontas dos dedos, algo não intencional, só para dizer, estou contigo. Não me examinou como Olivia. Não procurou escândalo, história ou explicação. Camila não era Olivia, pela primeira vez, isso não me irritou. A convocação veio 7 dias depois, jantar anual de reconhecimento da área de planejamento. Presença obrigatória para o suporte em iniciativas principais. Em resumo, eu não tinha alternativa e meu nome aparecia ao lado de Olivia Sterling. O evento seria num local contemporâneo, no alto de Manhattan, iluminação suave, vidraças por todos os lados e um clima onde até o silêncio parecia formal. Cheguei com camisa cinza escura e paletó azul profundo, mais refinado que o usual. Camila me esperava na porta com um vestido preto simples, na altura do joelho, e um casaco bege sobre os ombros. Estava linda, não com o brilho que atrai multidões, mas com uma atração que sussurra em vez de gritar. Se me notar ansiosa, não comente, sussurrou, ajeitando a bolsa. Vim pelos camarões grátis e talvez por você. Sorri, reconhecido. Sentamo-nos perto do centro, numa mesa para 8. Os lugares não eram marcados, mas parecia que o destino brincava com ironia. Minutos depois, Zoe apareceu junto com Olivia. Aquela é ela? Perguntou Camila baixinho. Sim, respondi. E a outra é Zoe. Ela provou um gole de vinho branco. Já imaginava. Tem rosto de sentença. No início do jantar forcei naturalidade. Ri nos momentos certos. Assenti a cada fala do chefe de planejamento e disse apenas o essencial, mas sabia que Olivia me observava, às vezes de soslaio, às vezes abertamente. Então veio o brinde. Uma colega, claramente animada pelo Prosecco, levantou o copo e declarou um brinde ao time de suporte, sobretudo ao Ethan, que foi vital nesta execução. Todos aplaudiram, até Olivia, com um sorriso educado. Mas Zoe não. Sim, muito vital, murmurou ela alto, o suficiente para metade da mesa ouvir. O murmúrio cessou. Olivia lançou-lhe um olhar que avisava, não continue. Mas Zoe ignorou. Só digo que vale lembrar quem são os realmente valiosos e quem tenta apagar seu passado com planilhas e conduta impecável. Fiquei paralisado. Camila encarava firme. Tem algo a acrescentar, Zoe?
Indagou Serena, mas o tom cortava. Não estou para dar lições a ninguém, disse Zoe, sorvendo o vinho. Camila inclinou-se sobre a mesa. Então talvez devesse calar e deixar os outros aproveitarem. Ou quer que eu leia seu histórico também? Zoe corou. Olivia interveio decidida. Zoe, chega. O resto da noite transcorreu numa atmosfera carregada. Camila, porém, manteve a serenidade, conversou com todos, sorriu. Parecia não ter medo. Na saída, Olivia aproximou-se na entrada e ficou diante de Camila. Você sabia quem ele era? Ele mostrou o que desejou, o que mostrou diariamente. E isso te satisfaz? Camila manteve o olhar. Eu não vivo com fantasmas, vivo com pessoas. Ethan, apesar das falhas, está vivo. Real, Olivia apenas inclinou a cabeça uma vez, devagar, e foi até um táxi sozinha. Fiquei de pé, ao lado de Camila, em silêncio. Ela me olhou. Não quero que me compare nem que me afaste por causa dela. Se vou ficar ao seu lado, Ethan, preciso saber que você está por mim. Não por quem você foi, nem por quem você perdeu. Olhei em seus olhos escuros, francos e profundos. Estou presente, disse. E daquela vez eu dizia a verdade. Eu havia escrito exatamente 34 cartas para Olivia. Nenhuma fora enviada. Algumas eram arrependimentos, outras revelações, algumas, pura raiva. Todas terminavam do mesmo jeito, não. Tenha medo. Jamais te obrigarei a me amar. Guardei-as no envelope que repousava no fundo de uma caixa de sapatos junto com outros vestígios do meu eu anterior. Depois do jantar corporativo, não parei de ruminar o que Camila disse sobre conviver com espectros. E embora ela se referisse a Olivia, eu também era um espectro de mim mesmo. Na semana seguinte, depois de uma longa sessão técnica, encontrei Olivia sozinha na sala das impressoras. Ela estava de braços cruzados aguardando os desenhos, o zumbido das máquinas preenchia o silêncio. Aproximei-me devagar, sem forçar. Tirei o envelope do bolso do casaco. Isto é seu. Ela me lançou um olhar lateral. O que é uma carta de 4 anos atrás? Nunca tive coragem de te entregar até hoje. Ela não aceitou de pronto. Me estudou, como se tentasse decifrar-me da superfície ao interior. E por que agora? Porque não quero carregar pesos alheios. Isso a desorientou. Finalmente estendeu a mão e pegou o envelope, sem abrir. E o que espera que eu faça com isso? Que te absolva? Que chore? Que diga que tudo ficou bem? Neguei com a cabeça. Só quero que leia. E se depois quiser destruir, tudo bem. Certo. Voltei ao meu posto. O envelope queimava na minha mente. Cada instante sem resposta era um suplício. Não sabia se a Loléria, se o jogaria fora, se o mostraria a Zoe. Mas naquela tarde, ao sair do prédio, a vi encostada numa coluna do saguão. Sozinha. Segurava o envelope aberto numa mão. Sua letra era péssima, foi a primeira coisa que disse. Não pude evitar rir baixo, mas ela completou, você escreveu com a alma. Olhei para ela. Li tudo, cada palavra. A brisa entrava pelas portas giratórias, fria de outono. Olivia abotoou o casaco até o pescoço. Nessa carta você não era o jovem que me feriu, era o menino que conheci na nossa infância. Baixei o olhar. Aquele menino se perdeu em algum momento, não? Só se escondeu profundamente, respondeu ela. Ficamos calados um tempo. A cidade pulsava ao redor, pessoas entrando e saindo, veículos, táxis, barulho. Mas nós, naquela bolha de concreto, estávamos parados. Sabe o que imaginei quando você evaporou? Perguntou sem me olhar. Que foi embora para me punir, por não ter me querido como ansiava, por escolher Michael. Não foi isso. Eu fui embora porque achei que não cabia na sua vida. Ela virou o rosto para mim. Você se enganou. Você tinha um lugar, talvez não o desejado, mas verdadeiro. E quando foi, me quebrou também. Isso doeu. Olivia suspirou. Eu também não fui ideal, Ethan. Fui ambígua, injusta, cega, e por muito tempo neguei que parte disso também foi minha responsabilidade. Você não precisa carregar isso. Não é carregar, é admitir, respondi. E se você evoluiu, creio que eu também. Fiquei em silêncio, não havia réplica fácil. Finalmente ela caminhou para a rua. Obrigada pela carta. Não vou destruí-la. E o que fará com ela? Perguntou. Ela sorriu levemente. Talvez aguarde para lembrar que até os ferros têm identidade e também merecem ser libertados. E atravessou a avenida entre táxis amarelos e transeuntes que ignoravam que havíamos exumado anos de silêncio. A mensagem chegou numa sexta, pouco antes do almoço. Estou em Nova York por alguns dias. Precisamos conversar hoje. Café do Marco, 18 horas. Demorei 10 minutos para decidir responder. Não o fiz de imediato, mas às 18 horas exatas entrei no café. Michael estava lá, sentado junto à janela, com uma xícara nas mãos, alto, de constituição forte, barba parada, o mesmo cabelo castanho escuro de sempre, agora com fios grisalhos nas têmporas. Vestia um sobretudo cinza claro e jeans impecáveis. Parecia saído de um catálogo de irmãos mais velhos exemplares, e ainda assim havia algo diferente, mais fatigado, mais humano. Ethan, disse ao me ver. Sentei-me em frente, sem palavras. O silêncio foi pesado, denso. Você está bem? Tentou depois de alguns segundos. Você também, respondi. Michael baixou os olhos, mexendo o café. Não pensei que viria. Eu também não.
Ele me examinou por instantes. Olivia me escreveu dias atrás. Disse que você conversou com ela, que lhe entregou uma carta. Ela não respondeu. Também disse que você estava mudado, mais calmo. E o que você veio fazer aqui, Michael? Vim avaliar se realmente mudei, respondeu ele, olhando para mim. Os olhos dele eram idênticos aos do nosso pai, escuros, firmes, mas com um fundo sincero. Não vim para dizer algo que devia ter dito anos atrás. Eu sempre soube que você a amava desde os 5 anos, mesmo quando negava. Minha garganta se apertou. E você nunca, nada fez, respondi. Sim, cometi algo pior. Eu me burlei. Fingi não ver. Gostava de ser o preferido, o escolhido por ela, o admirado por todos. E você sempre foi o irmão estranho, o apaixonado. Eu fui. Não tanto quanto diziam. Só era mais sincero, mais instintivo. Michael suspirou. Quando Olivia e eu começamos a namorar a sério, eu sabia que estava te magoando, mas evitei encarar isso. Convenci-me de que você superaria. Cerrei os punhos sob a mesa, e quando tudo aconteceu, você apenas me condenou. Viu-me como um ser horrível porque era mais fácil me odiar do que admitir que talvez eu também tivesse te decepcionado, que todos nós te decepcionamos. Olhei para ele. Não havia raiva agora, só um cansaço reconhecível, o mesmo que eu notava no meu reflexo. Não peço que me absolva, disse Michael. Mas quero te dizer isto, errei em muitos aspectos. Não fui o irmão que você merecia. Engoli em seco. E eu não fui o que você precisava, acrescentei. Por um instante, ambos ficamos imóveis no entendimento partilhado. Michael coçou a barba, inquieto. E o que fará com Olivia? Perguntou. Balancei a cabeça, negando. Não sei. Não espero nada. Só quero encerrar aquilo que começou bem sem causar mais dano. Michael assentiu. E quanto à outra moça, Camila? Falou. A conhece. Olivia me a mostrou. Não sei porquê, mas sorriu ao fazê-lo. Reclinei-me na cadeira, sem compreender bem o que importava. Michael levantou-se e deixou algumas notas sobre a mesa. Antes de partir, pousou a mão no meu ombro. Você não é o coadjuvante, Ethan. Só escreveu o primeiro ato assim. Agora cabe a você decidir como termina a trama. Vi-o partir sob a chuva miúda de novembro, sem guarda-chuva. Pela primeira vez não o invejei. Pela primeira vez senti que éramos irmãos de verdade. A chuva não cessou desde o amanhecer. O céu estava desbotado, como se alguém tivesse borrado o mundo inteiro. No escritório o clima era igualmente cinzento, não só por causa do tempo. Naquela terça tarde, Zoe apareceu no andar do suporte sem aviso. Ia vestida como de costume, blusa branca sem um único vinco, calça alinhada cinza perolada e o coque habitual bem preso. Uma mulher na casa dos 30, pele oliva, lábios vermelhos e olhar cortante. Ao vê-la, minhas costas se enrijeceram. Camila também a avistou. Levantou-se devagar e foi ao encontro dela com uma serenidade que me surpreendeu. Zoe falou sem rodeios. Você tem 1 minuto? Ela ergueu a sobrancelha. Nós nos conhecemos? Não, mas conhece Ethan ou acha que o conhece? E acho justo que conversemos. Zoe cruzou os braços. Não tenho tempo para sermões morais. Não vim para dar lições. Só quero que saiba o que está provocando. Zoe riu. O que estou provocando? Quer dizer lembrar a todos que nem tudo se apaga com boa postura? Camila deu um passo à frente. Não. O que você provoca é reduzir uma pessoa ao seu pior momento. Como se não merecesse reconstruir nada. E não, eu não o protejo por alguma ilusão romântica. Sei quem ele foi, mas também sei quem é agora. Zoe baixou os braços, claramente irritada. Eu estava lá quando tudo estourou. Eu vi. Você não. E ainda assim estou aqui encarando o que você se recusa a ver. Sabe como é difícil olhar alguém nos olhos quando todo mundo pede que você fuja? Zoe apertou os lábios. Eu cuidei da Olivia quando ninguém mais o fez. E agora? Você continua cuidando ou só impede que ela decida por si? Zoe não respondeu. Camila suspirou. Nem todo mundo se transforma, eu sei. Mas se você nem dá a chance, então você não é tão diferente do que critica. Zoe virou nos saltos e saiu sem resposta, mas algo em sua postura, na tensão dos ombros, mostrava que suas convicções já começavam a rachar. Naquela noite, enquanto recolhia minhas coisas, Camila apareceu na minha mesa com os olhos brilhando. Me expus, disse ela. Talvez não sirva de nada, mas falei. Obrigado, murmurei. Ela me segurou a mão, sem palavras, um gesto simples, genuíno, e pela primeira vez soube que não estava sozinho. O que eu não soube até o dia seguinte foi o que aconteceu depois. Olivia esteve o dia todo em seu escritório. A maioria achava que lidava com pendências, mas a realidade era outra. Zoe a encontrou no banheiro do andar executivo, encostada na parede, chorando em silêncio com os olhos inchados. Zoe aproximou-se devagar. Olivia não respondeu, apenas se via no espelho como se procurasse alguém que já não existia. O que se passa? Não sei, respondeu Olivia, com voz áspera. Não sei em que instante tudo se emaranhou tanto. Zoe lhe estendeu um lenço. Ethan, sim, mas não só ele, disse, eu, você, todos nós. Passei anos os odiando, acreditando que o único propósito era me destruir. Mas agora olho para isso e não sei se os odeio pelo que fizeram ou por me fazerem sentir algo que não queria sentir. Zoe franziu o senho. O que sente?
Olivia virou-se para ela, olhos brilhantes. Talvez não seja má ideia absolver. Não para voltar, não para esquecer, só para poder respirar de novo. Zoe baixou o olhar. Pela primeira vez não tinha resposta. Ela me escreveu numa sexta-tarde. Pode vir ao parque onde costumávamos passear com o Lucas, o cachorro da sua avó? 18 horas, só você e eu. Olivia. Não pensei muito. Peguei a jaqueta, desliguei o laptop e saí do escritório sem avisar. O parque estava igual ao de quando éramos crianças. Os mesmos bancos de madeira lascados, árvores antigas, cheiro de terra molhada. A fonte no centro pingava irregularmente, como se nunca tivessem consertado direito. Ela já estava lá, com um suéter folgado cinza e jeans, sem maquiagem. O cabelo solto, levemente ondulado pela umidade. Parecia outra, não a diretora de operações, não a mulher que me olhava com reproche, apenas Olivia. Oi, disse ela assim que me viu. Oi, respondi. Sentamo-nos sem contato, com um banco entre nós, a distância exata para não ferir, mas não tão ampla a ponto de continuarmos enganando. Obrigada por vir, sussurrou. Obrigado por me chamar. Ela brincava com um anel na mão, não um de noivado, mas um simples anel de prata que usava desde a faculdade. Estive pensando muito, começou. Em tudo, em ti, em mim, no que fomos e no que não fomos. Eu também. Ela olhou para mim com os olhos úmidos, mas sem lágrimas. Quero que saiba algo. Eu não te odiei o tempo todo. Houve dias em que só senti saudade. Houve outros em que me perguntava se você também sentia saudade. Sim, todos os dias. Olivia sorriu com melancolia. E ainda assim, aqui estamos, dois adultos tentando juntar os pedaços de uma história que não soubemos fechar. O vento cheirava a folhas secas. Uma criança passou de bicicleta rindo, como se o mundo não tivesse peso. Não venho te oferecer uma segunda chance, disse ela direta. Não posso voltar àquele lugar onde você era meu eixo e eu apenas a borda dos seus anseios. Eu sei, respondi, sem levantar o olhar. Não peço nada. Só obrigado por dizer. Ela virou-se para mim pela primeira vez, sua mão tocou a minha. Não como antes, sem paixão, apenas com honestidade. Eu te absolvo, Ethan. Não porque mereças, nem porque esqueço, continuou, mas porque quero liberar esse sofrimento. Eu mereço paz. As lágrimas me vieram sem aviso. Não chorei por pena, chorei por algo que nem sabia que carregava e que ela, com uma frase, soltou. E você também deveria se absolver, acrescentou. Você não é o mesmo. Eu te observei, você evoluiu. Camila te vê, e isso não é insignificante. Enxuguei os olhos com a manga. E você, o que fará agora? Pedirei transferência. Ofereceram-me dirigir a expansão na sede de Toronto. Não tinha pensado nisso antes. E Michael? Ela baixou o olhar. Ele já não faz parte da minha história. Demorei a entender no meu relato, mas entendi. Ficamos em silêncio por alguns instantes. Depois levantamo-nos ao mesmo tempo, como se o corpo soubesse que a conversa terminara. Caminhamos juntos até a saída do parque. Antes de nos despedirmos, Olivia parou. Olhou-me nos olhos pela última vez. Não fomos o que imaginamos, Ethan, mas pelo menos deixamos de ser pesadelos. Assenti, a voz presa. Ela afastou-se devagar, o cabelo esvoaçando na brisa, sem se virar. Soube então que finalmente estava liberto. Na segunda seguinte, Olivia já não constava mais no escritório. Sua transferência para Toronto concluíra com rapidez quase cirúrgica. Não houve despedida pública, apenas um e-mail curto agradecendo a colaboração. Alguns responderam com emojis. Eu não respondi, não havia necessidade. Acomodado na minha mesa habitual, junto à planta murcha que esquecera de regar por semanas, olhei a caixa de entrada vazia. Pela primeira vez não sentia nervosismo, apenas calma. Camila apareceu pouco depois, vestindo uma jaqueta jeans clara e um vestido azul céu. Seu sorriso foi a primeira coisa que vi, por algum motivo, senti-me mais leve. Café? Perguntou, erguendo 2 copos, um com remorso moderado e outro com cafeína aceitável. Ambos soavam atraentes. Acomodamo-nos na pequena sala de descanso. Era um dia sereno, ninguém interrompia. Camila pôs o cabelo atrás da orelha, distraída. Como se sente? Como se tivesse fechado um livro que ficou aberto anos demais. Ela sorriu. Ia bom, não é? Mas precisava fechá-lo para começar outro. Olhou-me de modo diferente, não com compaixão, não com medo, mas com aquela curiosidade cálida que sempre teve. E como se chama esse novo livro? Não sei ainda, mas já não é uma tragédia. Bebemos em silêncio por alguns minutos, depois ela deixou o copo de lado. Sabe? Disse. Sempre achei que quem carrega a culpa é mais perigoso do que quem erra sem reflexão. E eu, o que sou? Você é alguém que não se esconde mais. Assenti. Camila sorriu, e eu comecei, sem saber exatamente como prosseguir. Não quero que seja um substituto, nem uma garantia, nem alguém que me salve. Perfeito, disse ela, cruzando os braços com um sorriso maroto. Porque eu não sei salvar ninguém. Mal consigo regar minhas plantas sem matá-las. Rimos. Mas eu quero, afirmei, desta vez com firmeza. Quero descobrir o que há entre nós, devagar, sem pressa, sem sombras do passado. Ela aproximou-se com delicadeza. Parece razoável. Mas aviso, sou rígida nas primeiras saídas. Primeira saída? Pensei que já estávamos na quarta. Não, as anteriores foram treinos. Esta é a verdadeira.
Observei Camila, seus cachos desarrumados, comentários imprevisíveis, feridas ocultas. Não era impecável, mas estava ali, e isso bastava. Naquela semana, Ramírez me chamou ao seu gabinete. Tenho algo para você, Silva. Disse, deslizando um papel até mim. Aceita liderar um novo grupo de fusão tecnológica? Revisei 3 vezes antes de responder. Era uma promoção. Uma chance. Não estrague, concluiu. Assenti e aceitei. Na noite em que saí pela primeira vez de verdade com Camila, caminhamos pela ponte do Brooklyn. O vento bagunçava nossos cabelos e a cidade brilhava como se pressentisse que tudo recomeçava. Ela segurou minha mão. Eu a apertei sem medo. Já não era o garoto que fingia um lar, nem o rapaz que confundia amor com fixação. Já não era o irmão menor sob a sombra de um ídolo, nem o papel de apoio. Agora, enfim, eu era o herói da minha própria narrativa, da minha existência, deste novo capítulo que apenas começava.